O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje ilumina a nossa vida com relação à missão, identidade de Jesus, que é exatamente, ele foi enviado para a nossa salvação, para nos dar uma vida que pudesse valer a pena e uma vida que não termina, não se encerra, com a morte, mas uma vida que começa aqui, agora, no ato da nossa existência e se estende para a eternidade. É a mesma vida e não outra. Então, é diante exatamente desta palavra do Senhor, quando os discípulos questionam: mas outros estão fazendo isso, fazendo aquilo em teu nome. E Jesus não perde o foco, porque se o foco é exatamente a nossa salvação, e para isso, a nossa cura, a nossa vida, é esse o foco também de Jesus. A pessoa humana, é esse olhar que penetra e vai até o coração, e conhece, sondando o nosso interior, a nossa vida, nos ajuda a enxergar um sentido para tudo que acontece. Mas esse sentido só se alcança em Cristo Jesus, não fora. Foi o que nós ouvimos na primeira leitura. Nossa vida é incerta, nossos anos também, mas seria vazio, vazia uma história, vazia uma vida, se Deus não fizer parte dela. Por isso ele vai dizer, com Deus caminhamos. Por isso, dentro da estrada, que Jesus é o caminho, nessa estrada nós vamos dando passos. E a nossa existência vai encontrando sentido quando nós fazemos o bem ao outro, fazemos o bem a nós mesmos. É uma dinâmica talvez diferente daquela que a gente ouve no dia a dia, porque esse amor gratuito, ele chega a nós exatamente como, quase como que um reflexo, como uma resposta. Porque se amamos ou recebemos esse amor de Deus e praticamos esse amor, esse bem se realiza, o mundo se torna melhor. E ao se tornar melhor, eu estou nesse mundo e eu, que realizei aquele bem, também sou favorecido nesse sentido. Não são poucos os testemunhos que ouvimos de pessoas voluntárias nesse período em que intensamente vivemos, de atenção ao outro, de dor pela partida de pessoas queridas, pessoas que se doam e depois dizem assim: muito obrigado por eu poder ter ajudado, muito obrigado porque eu pude fazer algo. Então é um reconhecimento de fato, não do que foi feito diretamente ao outro, que foi realizado, não tem dúvidas a esse respeito, mas o bem que foi feito a nós quando nós fazemos o bem ao outro. É essa dinâmica de Jesus. E a certeza na vida que permanece foi exatamente o que sustentou o testemunho de tantos mártires, como hoje celebramos São Policarpo. Ele foi martirizado no dia 23 de fevereiro do ano 155. Ou seja, logo no segundo século, foi discípulo do evangelista João, então muito próximo do Senhor. Ele, quando bispo de Esmirna, ele também acabou acolhendo ali Santo Inácio de Antioquia, quando estava sendo carregado até Roma, preso para sofrer ali o martírio. Ele o recebe ali,
Então são situações, fatos que Deus permite e que em Deus vamos fazendo uma leitura. Tudo, né, nos dá oportunidade de fazer o bem. Foi por isso que Jesus disse para os discípulos: não o proibais, não proíba tal pessoa de fazer o bem. Pelo contrário, né, foquemos aí nesse bem que podemos fazer. E esta vida é que permanecerá. Se a partida de pessoas queridas, né, nos deixam um vazio, porque gostaríamos de recebê-las, conversar com elas, como de costume, abraçá-las, e a gente não pode, com certeza há um vazio. Mas eu costumo lembrar que, pelo menos para mim, ajuda muito, né? Vazio maior seria a nossa vida, a nossa existência, a nossa história, se aquela pessoa que partiu nunca tivesse existido. Então, graças a Deus que ela existiu, graças a Deus que ela fez e faz parte da minha história, graças a Deus, né? Temos que agradecer nesse sentido. Quanto à quantidade de tempo, de fato não somos nós que determinamos. No entanto, a intensidade com que vivemos esse amor, sim, isso depende de nós. E isso a gente não pode abrir mão. Por isso, em Cristo, continuemos a nossa vida fazendo o bem com essa intensidade no mais alto nível e grau que nós conseguimos em Cristo Jesus, nosso Senhor.